Bom, bem-vindo a todos. Estamos iniciando aqui um novo podcast Eu e Meu Avô, em que, como o nome diz, vai participar eu e meu avô, o médico, doutor formado na Universidade de Brasília, um grande estudioso de diversas áreas e uma pessoa que eu me inspiro, e até por isso a razão desse podcast é uma oportunidade que eu tenho de ter uma memória assim gravada deu e dele, a gente participando de um projeto juntos, para mim é o grande motivador e, claro, trazer um conteúdo de qualidade para as pessoas. Então, doutor Edson, se eu quiser falar alguma coisa nesse começo. Acho que a primeira coisa é me chamar de vô. É bom, né? Bom, o doutor Edson é um apêndice aqui, né? Tu és o meu neto, né? Sim. Eu e meu avô. Então, vô. Acho que saiu assim na questão da formalidade, uma Aham. apresentação, acabou saindo automático o doutor Edson, Automático, doutor mas Edson. Mas é vou é vô. mais fácil, até É, pelo nome, né? é. Assim, essa tua iniciativa, né, é uma iniciativa muito honrosa para mim, né? Sou um velhote de 73 anos e ter o meu neto conversando comigo e se dispondo a fazer um podcast, né, que nós vamos começar com um livro. Eu tenho uma biblioteca aqui de quase 3.000 livros, estão todos classificados, catalogados. Aí me perguntam muito se eu li todos esses livros. Tem livro de pensadores diversos, né, livros de muitos livros de homeopatia, que eu sou homeopata, né? Homeopata unicista, muitos livros de medicina, medicina geral, medicina mais assim de áreas que eu gosto, como neurociência, né? Tenho livros de nutrição, que eu sou nutrólogo, tem livros de filosofia, de pedagogia, de psicologia, eu sou colecionador de dicionários, né? Tem, tem livros em áreas de ecologia, de botânica e por aí vai, né? Eu gosto disso, gosto muito deles. E assim, me perguntam se eu li todos esses livros. É claro que não. Eu leio, assim, aprendi desde cedo que você tem que, em um assunto, você tem que pegar um livro que seja, assim, um livro, como eu vou dizer para ti, substancialmente amplo e como se fosse uma âncora, né? Que reconhecida como um livro que abre uma janela para você pensar o mundo, né? Então, por exemplo, se você quer conhecer as ideias de Darwin, né? Tem leem muitos livros sobre Darwin e tal, e tem um livro que abre a janela do pensamento de Darwin, que é muito pouco citado, mas muito inteligente, né? Que para você aceitar ou não as ideias do nosso Charles, né? Que é um livro sobre o comportamento animal. Eu tenho exatamente aqui tem que encontrá-lo, né? Não me preparei para encontrar o livro do Darwin aqui. Mas logo, lá no final, eu posto no posterior. Aqui, ó, Charles Darwin, né? Tá aqui. Tem uns que eu comprei novos e que ainda não estão catalogados, né? Diz assim, Charles Darwin, a expressão das emoções no homem e nos animais. É um livro muito interessante, né, para você conhecer o pensamento do Darwin, né? Para negar, para acompanhar o pensamento dele e admirar uma pessoa que, mesmo que você não concorde, tem uma capacidade de observação absolutamente extraordinária, né? Ele era, eu posso dizer que um deísta, né? Depois a gente pode entrar um pouco nisso, não?
ele era um ateu agnóstico com, de vez em quando, alguma chama de deísmo, né? E eu não sou deísta, né? Eu sou teísta. Isso um dia a gente pode conversar por aqui. Mas aí o livro que a gente escolheu é um livro que eu gosto demais, né? Que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, né? O Lewis tem uma história muito interessante, porque quando você vai conhecer por exemplo, quer conhecer Charles Darwin, né? Ah, tem as ideias do Darwin, mas e o Darwin? Quem era o Darwin, né? Quem era o Charles, né? Era casado com quem? Viveu que tipo de vida? Como era? Porque diz-me com quem andas que te direi quem és, né? Uhum. E primeiramente eu ando comigo, né? A primeira pessoa que eu tenho que começar a saber quem eu sou eu, porque eu ando comigo. Para onde eu vou eu me levo. Então o Darwin, para onde ele ia, ele levava o Charles. Então ele era a melhor companhia dele para a gente saber quem é esse tal de Charles Darwin tão falado, né? Tão badalado. É, assim, a vida dele diz muito dele, né? Das ideias, né? Eu não fico só no mundo das ideias. Então, o C.S. Lewis, eu fui pesquisar a vida do C.S., né? Ele tem uma vida muito interessante, porque ele ficou órfão cedo e aí o pai tinha posses, né? E o mandou para uma para uma ele ficou viúvo cedo e o C.S. tinha um, um irmãozinho menor e os dois foram para uma escola em Londres, uma escola de como se chamava de escola, né? Quer dizer, uma escola de muito boa reputação, né? Estudavam nobres e tudo mais, né? Ele não era nobre, não era de uma família nobre, mas era uma família rica. E aí lá o pai do C.S. contratou um tutor, né? Um tutor que era um gênio em lógica, né? Eu sabia até o nome desse povo. A gente pode um dia Pesquisar. buscar o nome do tutor do Lewis e do irmão. E ele, então, nesse, nesse trabalho, né, de lógica, né, ele se tornou um aluno especial desse gênio de lógica que tinham batalhas de lógica, né? Em Londres era comum nos pubs terem, imagina como mudou, né, o mundo, né? Uhum. Eles se reuniam para ter batalhas de lógica, né? Então tinha uma batalha de lógica antiga, né? Que vinha dos ingleses, né? Que começa com Edmund Burke Thomas o Paine. Thomas Paine, né? Que era, vamos dizer assim, batalhar, né? Utilizar todos os argumentos possíveis para estudar duas caças dentro de um campo. Uma era a igualdade, né? E a Uhum. outra era a justiça, né? Então, igualdade e justiça nos dois debates que mais aconteciam nos pubs. E haviam essas competições de lógica. Outros temas contrastantes e difíceis de você encontrar um senso comum aí no processo de dialético, né? Tese, antítese e encontrar síntese, que não é fácil encontrar síntese, né? E existem coisas hoje menos, não são mais dialéticas, são monoléticas, que parece que está se falando de opostos, e na verdade não, nós estamos na mesma, vamos dizer assim, como se fosse uma metáfora, né? Você tem um rio, tem os dois lados do rio, né? E você parece que está falando de opostos. Existe uma maneira de você induzir as pessoas a pensarem que você está falando de opostos, mas na verdade você está falando do mesmo lado do rio. Você está
fazendo um fake dialético, né? A ideia de estar fazendo opostos e, na verdade, não tem opostos ali, né? É o mesmo lado do rio debatendo com o mesmo lado do rio. Não tem dois lados do rio, né? Isso hoje em dia é fácil de fazer por engenharia social. Sim. Mas depois um dia a gente entra nisso. Mas aqui e o CS então ele é, começou a frequentar esses pubs, começou a ganhou nome e um dia, porque eles iam como se fosse assim, do menor para o maior, né? Então ganhava aquele de um pub, ganhava o fulano, campeão daquele pub, com o campeão do outro pub, para a mesma coisa e tal, até chegar no final. No final da história, um dia ele encontrou o professor do outro lado. Ele e o professor. Eu não consegui saber qual foi o tema, os temas, né? Uhum. Contrastantes que eles. Então é uma maneira de pesquisar. E o CS, com 16 anos, ganhou. Ganhou. Né? E assim, aquelas coisas que Aristóteles, né? Tinha que ter um conhecimento profundo de Aristóteles, né? E de retórica, de, de lógica, né? Dialética, né? E conhecer as armadilhas que você pode colocar o adversário. É mais assim, acredito eu que eu não sou bom nos dois, né? Eu não sou bom em xadrez porque eu não o cérebro ele precisa de que você repita para ele começar a encontrar caminhos. Você precisa disso. E eu nunca me dediquei a isso, nunca me dediquei a ficar jogando xadrez na minha vida, né? Sim. E também nunca participei dessas batalhas de falácias, né? Que você joga uma falácia e a armadilha são as 36 falácias de Aristóteles, né? Como é que você ganha um debate sem ter razão? Até tem um livro Tem um interessante livro de sobre Olavo de isso. Carvalho, né? Como você ganha um debate sem ter razão. Joga um disco voador, o cara entra e depois ele não consegue sair mais de lá. Não consegue voltar para o debate, né? Ele entrou numa armadilha lógica que você formou. Então ele era muito bom nisso, né? Também conhecia isso e ganhou do professor, né? O Sim. professor era muito bom em armadilhas lógicas para deixar o camarada paralisado. Ele ficou famosíssimo, muito famoso. E era ateu, era ateu. Não era nem ateu agnóstico, que é aquele tipo ateu assim, sou ou não sou, pero não acredito em bruxas, pero que o azai lazai, essas coisas assim, né? Deixar uma janela para a possibilidade de existir algo que não seja tão somente lógico, né? E aí ele foi fazendo, ficou com fama, né? E nesse momento aí, é só para concluir, o Tolkien, né, que ainda não era o Tolkien, escreveu um livro, na verdade não foi um livro, foi não era um conto, né? Ele escreveu um texto que foi publicado no The Guardian, que era sobre, era sob histórias de fadas, em inglês, né? Uhum. E todo aquele histórico mítico dele, né, estudos ele era um linguista fabuloso, né, de línguas mortas, entre aspas, né, e com um inglês absolutamente shakespeariano, que não é um inglês para mortais, não é um inglês assim fácil, né. E aí o C.S. Lewis, vou usar uma palavra que contrarrestou, ele combateu o texto de uma maneira elegante, né? Concluindo no final de que como mentiras são mentiras
mesmo que ditas por entre a prata. Por entre a prata. Por entre a prata. Quer dizer, o texto era uma prata, era uma prata de beleza, Sim. né? Mas mentiras são mentiras, mesmo que ditas por entre a prata. Ou entre palavras de prata, palavras de prata, uma coisa assim. Eu tenho aonde aqui o livro, né? E o Tolkien, aí a Inglaterra lá vibrou, né? O pessoal, pô, o Lewis matou o Tolkien, né? Já era um pouco famoso, né? E aí o Tolkien, ele passa uns 4 meses em silêncio e escreve, aí sim, uma como se fosse um conto, né? E aí já não era era sobre. Não, era o contrário. O primeiro foi sobre. Aí ele escreveu sob, quer dizer, abaixo das histórias de fadas, né? E que ele escreveu, tem até num livrinho lançado no Brasil. Isso foi antes de todos esses outros que são famosos, né? Que é Folha Árvore. Eu tenho aqui, daqui a pouco eu pego e digo exatamente o texto, né? O texto, o título. E são 4 contos, e um conto é esse sobre. E ele vai falando de fé aérea, né? Vai trazendo coisas. O conto são umas 40 e tantas páginas assim que vale qualquer ser humano ler, né? Árvores e Folhas, eu acho que é esse. E aí já consulto aqui que eu tenho tudo catalogado. E aí ele vai com maestria no texto, chegando no coração do C.S. Lewis. Porque o C.S. era uma máquina de lógica. E o Tolkien já era teísta nessa época. Era teísta. Era teísta. E ele foi indo, foi indo, foi indo, e ele chegou no coração do C.S. Tocou ali onde ninguém nunca tinha entrado. E aí o C.S. Lewis desabou. Aí foi procurar o Tolkien. E aí começou uma amizade. E tem até no YouTube, a gente pode colocar para o pessoal, o link de 2 atores ingleses conversando na beira de um rio, interpretando Tolkien e C.S. Lewis num debate, né, sobre a existência de Deus. Muito, muito. E aí o C.S. Lewis se torna, então, um cristão. Não sei se ele se dizia católico, porque católico no sentido universal, que a palavra católico tem esse sentido. Cristão, católico, né, apostólico. Apostólico romano já é aquele que faz apostolado seguindo a linha de Roma, né? Por exemplo, Tolkien não se dizia cristão católico apostólico romano. Ele não fazia apostolado. Ele era cristão católico, né? Mas não apostólico romano, pelo que eu sei. Ele não se dizia assim. Lewis se dizia cristão católico, mas era... Não se dizia cristão católico, se dizia cristão anglicano. Ele foi para a religião da mãe dele. Então é muito interessante isso, né? O Tolkien era católico e Lewis era anglicano, né? E se dava muito bem, muitos amigos. Quando a história desse livro é 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. Pediram para ele para levantar a moral dos ingleses, né? Estava muito abatida por causa dos bombardeios em Londres, né, pelos nazistas, e ele então começou a escrever textos no The Guardian, né? E esses textos foram
tendo sucesso extraordinário, era uma vez por semana, e no final, então, fizeram uma reunião desses textos e publicaram um livro, né? Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Né? É interessante porque o Lewis ele sofreu demais, ele conta que ele sofreu demais durante a construção desse livro, vamos dizer. Era uma tortura para ele fazer isso. Ele não sabe como ele entrou nisso. Né? Ele foi tomado, ele foi. Mas uma tortura em que sentido? Porque ele sofria para fazer. Ele não era uma coisa que ele. Porque ele tinha uma coisa com o Tolkien. O Tolkien sempre fez. As revelações dele são feitas para bom entendedor, entende? Não são explícitas. Sauron, por exemplo, né? Não é orcs, não é uma coisa assim, é sempre no mundo do símbolo. E esse aí não, esse aí é entrega mesmo, sabe como é? Não tem simbolismo nenhum, né? É o diabo, né? Que é o diabo sênior, vamos dizer, né? O pessimamente traduzido para o mal danado. Mal danado, né? Mal danado. E o aprendiz, que é o vermelhinho, né? É horrível essa tradução. Porque quando C.S. Lewis, o nome que ele deu para o diabão, vamos dizer assim, vamos usar diabão, diabinho, o diabão, ele deu o nome de... Mesmo o diabão tinha um pai, né, que ficava nas profundezas do inferno, né? Então o diabão ele deu o nome de screw tape, que seria fita adesiva, né? A tradução exata é fita adesiva, que forma slogans, né? Forma slogans, é uma máquina de produção de slogans, né? Em diversos campos do conhecimento, e entrega para o vermelhindo, que é o diabinho, e o nome é Harm Hood, quer dizer, verme da madeira. Mas verme da madeira, eu saí pesquisando isso, eu achei esquisito, verme da madeira. Então eu saí pesquisando, meus livros são diversos, né? E aí eu encontrei que é um termo antigo que se usava para o absinto, para a planta absinto, da onde vem aquela bebida verde, la fée verte, né? As fadas verdes, né? Que até aparece alguma coisa num filme, aparece até num filme do Drácula, o filme mais famoso do Drácula, né? Que ele embriaga a vítima, né? Com o absinto. O absinto era a bebida, uma bebida verde, predileta de grandes, terríveis, infernais poetas como Baudelaire, né? Rimbaud, essa turma aí que as flores do mal, sabe? Uma coisa muito doida, né? E era a bebida predileta deles para essas coisas, né? Sartre e essa rapaziada sempre gostou muito de absinto, né? E absinto gera o próprio Kafka era absinteísta, né? E ele utilizava, né? Você vê que o povo que usa, se você pegar o povo poeta, pintor que usa o absinto, você vai ver muito da arte atual, da música atual, é uma música absentista. As letras e tudo mais, eu não sei, agora tem drogas até mais sofisticadas do que o absinto, mas na época o absinto dava ia para, vamos dizer assim, para a boca do inferno, né? Realçava o lado diabólico do ser humano, né? O absinto realça. Tem toda uma patogenesia homeopática do absinto. Um dia a gente pode falar sobre isso, né? Senhor. Bem rico já essa introdução ao livro, né? Acho que já, por si só, já é um capítulo do nosso podcast, né? Sim. Achei
Eu penso assim, as indicações que o senhor fez de leitura, eu vou colocar tudo na descrição ali para quem quiser poder buscar, tanto o vídeo que o senhor falou quanto os livros que o senhor citou, que aí facilita essa pesquisa para as pessoas. E eu acho que esse nosso primeiro episódio pode ficar por aqui, que a gente já está com 25 minutos Tá. gravado. É um tempo bom para um primeiro episódio de um podcast. Eu acho que ficou bonito, ficou bom para as pessoas a introdução. Agora a próxima é ler o O prefácio do livro, prefácio. né? Então tá, Então vamos combinado. parar por aqui. Abraço a todos e grato pela atenção.